Gostaria de saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém, glória a Deus. E aqui é uma palavra que eu vou compartilhar com os irmãos bastante conhecida. Amém. Lucas capítulo 19, do verso 1 a seguir. Vou estar iniciando a leitura, que tem por título Zaqueu o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. Era este um dos principais dos publicanos, e era rico. Amém, irmãos? Só até aí. Irmãos, esta é uma palavra bastante conhecida pelos irmãos. Eu creio que os irmãos até conhecem ela melhor do que eu. Onde a Bíblia vai narrar a história de um homem chamado Zaqueu. E a Bíblia começa a se referindo desse homem, falando dele como um homem que ele tinha bens, um homem que ele tinha riquezas, um homem que ele tinha status. A Bíblia vai dizer que esse homem era chefe dos publicanos, ou seja, cobrador de impostos. E a Bíblia vai dizer que esse homem chamado Zaqueu, um certo dia, a Bíblia não relata onde, imagina ele ali sentado ou em algum canto e ouviu alguém comentar sobre Jesus. A Bíblia diz que ele ouve dizer de Jesus. E naquele tempo, a Bíblia diz que aonde Jesus ia, uma grande multidão cercava. Aleluia. A Bíblia diz que aonde Jesus passava, milagre acontecia. Amém. Aonde Jesus passava, ouvia-se um barulho. Por quê? Porque alguém estava comemorando. A Bíblia diz que esse Zaqueu queria saber quem era esse Jesus, porque até então ele não conhecia Jesus, mas ele ouviu falar de Jesus. Muitas pessoas estão por aí também, já ouviram falar de Jesus, mas ainda não o conhecem. E quem é que tem que apresentar Jesus para eles? Aleluia. É eu, é você. Somos nós. Sabe por quê? Porque só pode apresentar aquele que conhece. Não tem como eu chegar e apresentar alguém para alguém que eu não conheço. Eu só apresento quem eu conheço. Fala, esse aqui é o irmão Rony. Eu conheço ele de tal lugar, tem tanto tempo que eu conheço ele. Mas se eu nunca vi ele na minha vida, como eu vou saber o nome dele? Como eu vou saber quem é ele? Então a gente só pode falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente sabe. Glória a Deus. Então nós somos esses a qual o Senhor nos escolheu para levar essa palavra, para falar quem é Ele, para apresentar Ele para essas pessoas. E como essas pessoas vão conhecer Jesus? Na palavra. Essa palavra ela tem o poder de mudar, de transformar, de libertar. Essa palavra ela tem poder de mudar a vida do ser humano, independente de quem ele é, independente de quem é a família dele, independente do que ele fez, independente do que ele aprontou. Essa palavra pode libertar, porque está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus, aleluia. Esta que é a verdade que liberta, esta é a verdade que cura, esta é a verdade que transforma. E Zaqueu viveu muito tempo na mentira, Zaqueu viveu muito tempo no engano, Zaqueu viveu muito tempo nos embalos da vida, mas chegou um momento da vida dele que ele percebeu, a casa dele era melhor, a condição dele, ninguém tinha mais dinheiro do que ele, ninguém tinha mais autoridade que ele naquele momento no meio dos publicanos. E ele chegou a uma conclusão: ainda me falta algo. Ainda está faltando alguma coisa, sabe por quê? Porque você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor roupa, você pode ter a melhor casa. Se você não tem Jesus, sempre vai faltar algo. Se você tem tudo e não tem Jesus, você não tem nada. Mas se você não tem nada e tem Jesus, você tem tudo. Então é assim, Zaqueu percebeu isso. A curiosidade despertou o milagre na vida dele. Ou seja, o que aprendemos com Zaqueu? A curiosidade foi importante. Temos que ser curioso. Como? Querendo saber melhor quem é Jesus. Temos que ser curioso para conhecer melhor as Escrituras. Temos que ser curioso para orar mais, para se aproximar mais de Jesus, para buscar mais intimidade, para buscar mais a face do Senhor. A Bíblia diz que Zaqueu, ele queria saber quem era Jesus, mas tinha um problema. O problema é que ele era muito baixo. E o outro problema é que aonde Jesus ia, uma multidão o cercava e o apertava. Então, praticamente impossível Zaqueu saber quem era Jesus. Sabe por quê? Porque um cara baixo no meio de uma multidão nunca vai ver quem está no meio. Mas a Bíblia diz que Zaqueu, ele não se contentou com essa situação. O problema na nossa vida é que às vezes a gente se acostuma com a situação e a gente se acomoda. E quando a gente se acomoda, o milagre não acontece. Muitas das vezes Deus até quer operar, Deus até quer fazer, mas Deus está esperando você reagir, porque a Bíblia diz que aquele que pede recebe, mas também aquele que se movimenta tem prioridade com Deus. E Zaqueu entendeu isso.
Ele pensou, eu imagino ele pensando, se eu ficar aqui eu nunca vou ver quem é esse Jesus. Porque ele ouvia dizer que ele curava. Ele ouvia dizer que ele curou cego, leproso, aquele que não podia andar passou a andar, aquele que era mudo falava, aquele que era endemoniado foi liberto. Ele ouviu tudo isso, esse tanto de maravilhas, e ele surgiu um desejo dentro dele de saber quem era esse Jesus. E a Bíblia diz que agora Zaqueu tem uma ideia. A Bíblia diz que ele olha mais na frente e vê uma figueira brava. E a Bíblia diz que quando ele vê aquela figueira, ele imagina e fala, eu vou subir. E quando eu subir, eu vou surpreender a multidão, porque eu vou ver quem é Jesus. E a Bíblia diz que assim ele faz. Ele sobe naquela figueira brava. Ele vê a multidão vindo, fala, vai passar por aqui, não tem outra rua, eu vou subir ali na frente e vou esperar. E a Bíblia diz que agora Zaqueu vai subindo, vai subindo, vai subindo. Por quê? Porque ele era pequeno. E como ele era pequeno, ele não podia ver, mas lá em cima ele ia ver. E naquela ocasião, ele está ali em cima da figueira brava. E a multidão vem se aproximando. E quando a multidão se aproxima, se alegrando, Jesus está no meio. E como Jesus está no meio, agora Zaqueu vai pensar que vai surpreender Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus surpreendeu Zaqueu. Muitas das vezes a gente pensa que surpreende Jesus, mas nós nunca vamos surpreender Jesus, sabe por quê? Porque Ele é onisciente. Glória a Deus, aleluia. O que vai acontecer na tua vida daqui 10 anos, Jesus já sabe. Jesus já sabe do teu dia de amanhã, mas o dia de amanhã só pertence a Ele. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui 5 minutos, ou até 1 minuto. Como o irmão Rony falou, ainda hoje Jesus pode voltar, ainda hoje, ainda agora. Ou esse culto pode não acabar. Porque Jesus está voltando. Glória a Deus. Jesus está voltando. Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora esse homem está em cima de uma árvore, de uma figueira brava. Ou seja, não foi fácil ele subir, porque a Bíblia diz que era uma figueira brava. E ele está ali. E a Bíblia diz que a multidão vem se aproximando. E ele está de longe. Eu imagino ele olhando e falando, qual daqueles é Jesus? Deixa eu ver. E Jesus está olhando já de longe e falando, aquele lá é Zaqueu. Sabe por quê? Porque Jesus te conhece é pelo teu nome. Jesus te conhece é de longe. Porque Ele é o Deus que opera perto, mas também é o Deus que opera longe. Aquele parente teu que talvez você olhe e pense que não tem jeito. Ah, mas ele está longe. Jesus opera aqui, Jesus opera lá, Jesus opera nos Estados Unidos, Jesus opera em qualquer lugar ao mesmo tempo. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele tem todo o poder. O poder foi dado pelo Pai a Ele. Então Ele tem todo o poder no céu e na terra. A Bíblia diz que agora Jesus olha e fala, Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque Jesus te chama pelo teu nome. A Bíblia diz que agora Zaqueu toma um susto. Sabe por quê? Porque ele sabia quem era Jesus de ouvir falar. Mas Jesus conhecia bem a vida de Zaqueu. Jesus sabia o que Zaqueu fazia. A Bíblia diz que agora ele está ali e Jesus fala, Zaqueu, desce depressa. Sabe por quê? Porque Jesus nunca vai aceitar eu e você querer ficar acima dele. O homem sempre tem que descer. O homem sempre tem que estar abaixo de Jesus. Nunca vamos poder querer ficar acima de Jesus. E naquela ocasião ele desce. Eu imagino ele descendo todo tremendo. Como é que ele sabe meu nome? Como é que ele sabe que eu sou Zaqueu? E a Bíblia diz que agora Jesus faz algo que vai despertar uma ira na multidão. Por quê? Porque Jesus quer ir à casa de Zaqueu. E Zaqueu, para nós entender quem era ele, como os irmãos já conhecem, era um homem odiado. Ninguém gostava de Zaqueu, sabe por quê? Porque ele tirava aquilo que não era dele. Ele chegava lá para cobrar um imposto. Vamos dizer que era R$5, ele falava é 15. E você sabia que não era certo o que ele estava fazendo. E o povo odiava Zaqueu, o povo tinha ódio dele, porque ele extorquia o povo. Ele era ladrão, era mercenário, ele tirava aquilo que não pertencia a ele, ele tirava além daquilo que ele tinha que tirar do povo. Ele abusava. E a Bíblia diz que por esse motivo a multidão toda começou a murmurar. A multidão que agora estava alegre começou a questionar, dizer como esse homem vai se hospedar na casa de um homem pecador, como esse homem vai se hospedar na casa de um homem que é ladrão, um homem que rouba, um homem que tira tudo que não é dele. E a Bíblia diz que Jesus acompanha Zaqueu até a casa. Glória a Deus. E a Bíblia diz que agora a curiosidade de Zaqueu vai gerar um milagre. A curiosidade de Zaqueu vai gerar salvação. A curiosidade de Zaqueu vai gerar libertação. Porque ele queria saber quem é Jesus. Mas Jesus também queria conversar com Zaqueu particular. Sabe por quê? Porque tem situações da nossa vida que a gente quer mudar, mas não tem força. Mas quando Jesus se encontra com a gente verdadeiramente e bate de frente, a história do ser humano muda. Nós temos como exemplo Paulo. O apóstolo Paulo,
quando era Saulo. A Bíblia diz que uma certa feita ele foi perseguir a igreja de Deus. Amém. E a Bíblia diz que nessa perseguição ele pediu cartas, ele pediu autorização. Ele foi como se ele falasse: eu vou com os papel tudo, porque o que manda é papel. E ele pegou o papel e foi, a autorização. E a Bíblia diz que ele indo para o caminho de Damasco, um resplendor de luz o cercou. E a Bíblia diz que ele estava em cavalo e ele caiu do cavalo. Sabe por quê? Porque quem tenta te perseguir mais cedo ou mais tarde, Jesus derruba do cavalo. Sabe por quê? Porque tem pessoa que quer se levantar contra você, mas Jesus até permite em certo momento, porque às vezes aquela pessoa também pode ser como um instrumento de Deus para te quebrar, para Jesus poder trabalhar na tua vida, porque eu e você somos um vaso, mas essa pessoa não vai se andar por muito tempo, essa pessoa não pode se levantar por muito tempo. Sabe por quê? Porque quando você está no centro do querer da vontade de Deus e alguém começa a te perseguir, não persegue mais você, mas persegue Cristo. E naquela ocasião ele achava que perseguia aqueles homens, mas a Bíblia diz que Jesus falou: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? E naquele momento ele cai em si, e ele fala: quem és, Senhor? E naquele momento Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegue? E Jesus fala para ele: dura coisa é recalcitrar contra os arguilhões. Ou seja, Jesus estava falando para ele: dura coisa é, Saulo, você lutar contra quem é mais forte do que você. Não tem como lutar contra Deus, não tem como o homem lutar com Deus e prevalecer. A Bíblia diz que Zaqueu lutou com um anjo e passou a noite todinha na peleja e venceu. Mas com Jesus não tem esse que se levanta e vence Jesus, porque Jesus nunca experimentou de uma derrota. E quando o inferno achou que Jesus ia ser derrotado, a Bíblia diz que no terceiro dia ele ressuscitou, e ele está vivo e opera no nosso meio e está aqui. Glória a Deus, aleluia. É interessante, irmão, que sempre que eu medito nessa história de Zaqueu, eu lembro da minha vida. Porque antigamente não fui flor que se cheire. Eu não fui uma boa pessoa, sabe por quê? Porque eu andei no caminho errado a minha vida praticamente toda. Eu sempre procurei distanciar ou desviar daquilo que estava se dizendo Deus. Tudo que era relacionado a Deus eu preferia me esconder. Eu preferia me afastar, sabe por quê? Porque eu falava: eu não estou preparado. Ah, você tem que aceitar Jesus. Não estou preparado. Mas eu estava preparado para roubar. Eu estava preparado para ficar 7 anos preso. Sabe por quê? Porque eu tive que ser preso. Eu passei muitos anos da minha vida preso. Eu perdi uma grande parte da minha vida preso. Sabe por quê? Porque eu fui inventar de assaltar. Eu fui inventar de traficar. Eu fui inventar de fazer coisas que não era agradável a Deus. E esse caminho é um caminho sem volta. Mas se não fosse Jesus na minha vida, eu também não estaria aqui. Glória a Deus, santo de Deus. Ou seja, em uma certa feita, irmão, eu era um cara, quando eu era menor de idade, muito abusado. E a polícia civil me perseguia por causa disso. Falava que eu era muito folgado, mas quando eu fizesse 18 anos, eles iam dar um jeito em mim. Ia me colocar dentro de uma cadeia e me encarquerar lá por muito tempo, eu não ia sair tão cedo. E um dia eu discuti com um policial civil, ali da 30ª, e eu falei: tô nem aí pra você. Quem liga pra você? Ele falou: tu vai fazer 18 anos, eu vou te prender. E tu não vai sair tão cedo. Eu falei: não tô nem aí. E chegou, o tempo foi passando, eu ainda tinha 17. E com 25 dias que eu fiz 18 anos, eu fui preso em um assalto. E quando esse homem chegou, ele não estava no plantão. Ele entrou no plantão no dia seguinte. O dia que ele me viu, ele falou: eu sabia que você ia cair aqui uma hora. E naquela ocasião eu achei que ele me bateu, me oprimia. Ele começou a me dar conselho. E começou a falar coisas boas pra mim. Ele falou: tu viu tanto que tu acabou com a tua vida, com a vida da tua família, da tua mãe. Cadê tua mãe agora? Quando ela souber que você está aqui, olha a merda que você fez. E começou a falar. E eu fiquei pensando, refletindo. E não queria nada com Deus ainda assim. E fiquei algum tempo e saí. Aí depois fui pro galpão. E fiquei ali no galpão, não muito satisfeito. Fui inventar de assaltar lá em Formosa. E quando eu fui para esse assalto lá em Formosa, eu tive um sonho. E eu estava lá no semiaberto aqui no galpão, no CIA. Era 3 horas da manhã em ponto. Eu acordei, eu estava tremendo, todo suado, pingando de suor. Na hora que eu olhei no relógio, 3 horas da manhã em ponto. Eu sonhei que eu estava correndo dentro de um mato. E tinha um monte de policial de preto atirando em mim, gritando: para de vermelho. E na hora que eu acordei, eu estava com a blusa vermelha. E eu me tremi todinho e não consegui dormir mais. Mas eu tinha esquematizado um assalto, eu que fiz tudo. E não tinha como eu falar: eu tive um sonho e não vou mais. E eu falei: eu vou, eu que esquematizei tudo, eu que fiz tudo, e eu tenho que ir. E eu fui, e quando eu estava no caminho, eu estava chegando ali em Nova Colina, minha mãe me ligou: eu tive um sonho ruim com você. Eu peguei: não, depois nós conversamos, o carro quebrou. Não, vamos ver como é que a gente manda alguém para socorrer. Não, depois nós conversamos. Desliguei o celular.
E fui sentido Formosa. E chegando lá, os meus companheiros falaram assim, não, vamos desistir, não deu certo hoje não. Eu falei, não volto não. Eu não vou voltar de mão vazia. A gente veio aqui, não vamos voltar para trás não. Não, outro dia a gente volta, não, é hoje. E eu insisti, estava com um cão no couro, irmão. O diabo estava governando a minha vida. E eu fui, e naquele dia aconteceu, roubamos um carro. A gente ia roubar uma carga, não deu certo. Falei, não, nem que seja um carro, nós levamos. E ali, naquela situação, deu errado, sabe por quê? Porque a polícia começou a perseguir. E a polícia mandou parar, eu falei, eu não paro, eu morro dentro do carro. Os caras, não, vamos correr pro mato, então vamos. E quando a gente despistou uma viatura, eu estava dirigindo lá na frente, estava cercado, tinha um monte de viatura da PRF, da PM, da GPT, aquele monte de polícia. Eu falei, e agora? Paramos o carro e corremos para dentro do mato. E eles começaram a atirar em mim. E quando eu saí de casa, eu botei uma blusa de frio preta, e eu estava com blusa azul. Eu falei assim, eu vou vestir uma blusa azul, porque no céu eu estava com a vermelha. E quando eu cheguei lá, a polícia começou a atirar e mandando eu parar. Eu tirei a blusa de frio preto, na hora que eu olhei a minha blusa era vermelha. Eu vesti uma blusa vermelha que eu nem sei como é que eu vesti aquela blusa. E eles começaram a atirar em mim. E eu caí com meu pé dentro de um buraco e meu pé torceu tentando correr, eles atirando de fuzil na minha direção, de pistola, e eu só sentindo vento de bala passando perto de mim. E eu falei, ixi, eu vou morrer, a polícia do Goiás mata. E naquela ocasião eles começaram a atirar, dizendo, para de vermelho. E eu falei, não vou parar não, se eu parar eles me matam. Até que o meu pé não aguentou mais, tinha torcido o tornozelo, não aguentava nem pisar no chão. E eles começaram a me agredir, me espancar e falar, quem é seus companheiros? Eu falei, não conheço esses caras. Falou, se você falar isso, você vai morrer. Eu falei, então pode matar. E chegou um homem, depois deles cansar de me bater, falou, esse cara não vai falar nada. Ele falou assim, ó, você vai servir de exemplo para seus amigos de Planaltina, saber que no Goiás tem polícia, a polícia mata. Falou, você vai morrer. E naquela ocasião eu lembrei de Jesus. Eu lembrei porque eu não conhecia ele, mas eu ouvia falar dele. Minha mãe falava de Jesus, e eu estava como dessa parede ali, algemado. E ele falou assim para mim, eu não sou covarde, passa a algema dele para frente. E naquela ocasião, passou a algema para frente, ele falou, levanta os braços, você vai morrer. E eu levantei os braços e eu falei, Jesus, eu não te conheço, mas eu estou nas tuas mãos. Aleluia! E naquela ocasião, aquele homem deu um tiro de ponto .40. Um tiro de ponto .40, para quem sabe o que é uma ponto .40, pegou, já era. Ainda mais se for no rosto. Ele deu o tiro, o vento passou perto do meu rosto, muito perto. E aquele homem saiu igual um maluco, igual um louco, gritando que foi Deus, com a arma assim no dedo ainda e a mão na cabeça, e gritando igual um maluco que foi Deus. E os PM começaram a falar de Jesus para mim, você nasceu de novo. Eu nunca vi esse cara errar um tiro. Eu já vi esse cara acertar tiro de longe, ele acerta só na cabeça. Esse cara errou, nem eu estou acreditando. Você nasceu de novo. Se você não conhece Jesus, vai para os pés de Jesus, porque você nasceu de novo. E eu cheguei em Formosa, no presídio, e fiquei ali, comecei a me envolver de novo, e falei, não, depois eu sirvo Jesus. E fui para Papuda, e lá na Papuda, Deus me levantou como pastor, me fez pregador da palavra dele, me mandou para o presídio de Formosa de novo. Lá ele botou uma obra na minha mão, muitas vidas foram alcançadas ali. Depois ele me botou no semiaberto, depois do semiaberto fiquei 2 anos, ele me mandou para fora. Então Jesus fez tudo isso na minha vida. E eu era como Zaqueu, eu tirava o que não era meu. E quando eu estava na Papuda, Jesus um dia falou comigo, ele falou, onde eu te levar você vai, e aonde você for você vai falar do que eu fiz na tua vida. Ai de você de não falar o que eu fiz na tua vida, porque através de ti eu vou alcançar almas. E eu falei, amém, Senhor. E a palavra diz que esse Zaqueu era apontado. Muitos dos meus vizinhos apontavam a minha vida e falavam assim para minha mãe, porque eu já dava trabalho, eles falavam assim, esse cara não passa de 17 anos. E para uma mãe que já está vendo que as esperanças estão acabando, ouvir isso, machuca o coração, perde até a esperança. E naquela ocasião minha mãe sempre orando por mim, ela sempre fazia campanha, ela sempre levava a minha foto, e sempre clamando pela minha vida, porque eu sou o filho que mais deu trabalho. E sempre clamando, E Deus fez um milagre. Deus operou um milagre grande na minha vida. Eu lembro também quando eu tinha de 12 para 13 anos, eu fui fazer uma cirurgia de apendicite. E era uma cirurgia normal, simples. E aqui em Planaltina não puderam me atender, mandaram para Sobradinho. Sobradinho também não puderam, mandaram para o hospital de base. Fiquei internado ali alguns dias e fui para a sala de cirurgia. E minha mãe tinha se convertido, tinha pouco tempo. E estava firme na presença de Deus. Era o primeiro amor, quando a pessoa se encontra mais firme com Deus. E naquela ocasião, ela disse que ela estava ali no corredor conversando com um rapaz. E esse rapaz tinha 12 horas que o filho dele estava dentro de uma sala de cirurgia que tinha se acidentado de moto.
E ali as esperanças para aquele filho dele era pouca. Minha mãe estava falando, Jesus pode fazer um milagre, Jesus pode transformar, meu filho está entrando ali, eu sei que Jesus vai trazer ele de volta. E ela estava pregando para esse rapaz, de repente a porta do centro cirúrgico abriu, o médico falou, senhora que é a mãe, faz favor aqui no canto, eu queria falar um negócio para a senhora. Infelizmente, ele teve uma parada cardíaca, ele deu uma parada respiratória e os órgãos dele parou. Fizemos o que pudemos, mas infelizmente agora é só um milagre. E naquela ocasião eu fui para a UTI, fiquei ali todo entubado. Se desligasse os aparelhos, morria. Os órgãos parou, tudo parou. E minha mãe, ela disse que ela se desesperou. Ela dobrou o joelho ali e começou a orar. Ela disse que nunca orou tanto na vida dela. Ela orou tanto e chorou tanto, pedindo, Deus, não leva meu filho. Não agora, o Senhor tem plano na vida dele. O tanto que eu já orei por ele. E minha mãe dizendo que ela orou até que ela dormiu de joelho, ali orando de tanto que ela orou. E ela disse que ela acordou e levou um susto, sabe por quê? Porque de tanto ela orar, Deus operou um milagre. De tanto ela clamar, Deus operou um milagre. Sabe o que aconteceu? Eu acordei puxando todo tipo de fio que estava em mim e dizendo, eu quero água, eu estou com sede. E ela começou a se alegrar. E os médicos foram entrando um atrás do outro. Uns olhavam, saía, entrava outro e falava, não acredito. E um entrando e saindo outro. E uma movimentação de médico dizendo, eu não acredito, eu não entendia nada. Ali Jesus estava operando um milagre na minha vida. Jesus operou um milagre, tantos milagres na minha vida, que se eu for falar os milagres e os livramentos que Jesus me deu, eu vou passar a noite todinha falando. Eu lembro também uma certa vez, eu estou falando porque Deus quer que eu fale, irmão. Eu lembro uma certa vez que eu estava vindo da escola e eu tinha 17 anos e tinha um monte de amigo meu na esquina, tinha bem uns 15 a 20 e eles me chamaram, vem cá. Eu falei, não, calma aí, eu vou deixar a roupa da escola e o caderno, que ia ficar com essa roupa é paia na esquina. E fui. E chegando lá, minha mãe disse, janta logo, você vai chegar amanhã, eu acordo cedo, vai fazer zoada, vai fazer barulho, vai me acordar. Eu falei, tá bom. Aí fui lá, teimei, mas comi. E na hora que eu ia subindo, na hora que eu saí do portão de casa, eu dei uns 4 passos. Pisei no quebra-mola, na hora que eu subi em cima do quebra-mola, eu estava de pé, já não estava de bicicleta mais. Eu ouvi mais ou menos 40 tiros. Tiro de 38, 380 e 765. Disparado na direção daqueles meus amigos que estavam lá na esquina. Aquele tiro provavelmente era para mim também. Mas naquela ocasião Deus fez uma situação ali, gerou uma situação que minha mãe fez eu ficar ali um tempo a mais. E aquele tempo a mais foi o tempo que Deus cortou o laço da minha vida. E naquela ocasião foi 3 amigos meus morreram e todos que estavam lá foi baleado, só um que não. Que hoje já tem 8 anos que está preso lá em Formosa. Então eu falo para você, irmão, Deus ele pode mudar a vida do ser humano. Independente de quem foi o ser humano, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar. Eu nunca imaginei um dia pregar a palavra de Deus. Um dia Deus usou uma pessoa para dizer, você vai ser pastor, você vai pregar a palavra. E eu falei só comigo e com Deus. Eu falei, não, esse negócio de pastor não, porque todo pastor é ladrão. Eu pensava assim. É uma coisa que o diabo já implanta na tua mente para você não ir para a igreja, porque toda igreja tem um pastor. E eu falava, não, todo pastor é ladrão, então não vou. E Jesus falando, não, eu vou levantar você vai pregar. Eu falei, não, todo mundo olhando para minha cara, eu tenho vergonha, eu não vou não. Porque eu tinha vergonha, tinha quem fizesse eu apresentar um trabalho e na frente falar com todo mundo me olhando. Eu levava 0, mas eu não ia. E Jesus falou, eu vou tirar a vergonha, eu vou tirar tudo, você vai pregar a minha palavra. E aonde eu te mandar, você vai. E eu falei, amém, Senhor. Mas um dia eu posso ir, mas eu vou ficar só na porta, recebendo quem chega, quem sai, para ninguém ficar me olhando. E Jesus fez isso, irmão. Fez eu pregar a palavra. Jesus mudou a minha vida, Jesus transformou a minha vida. E na vida do crime, a única coisa que eu consegui foi 14 anos e 11 meses de prisão, de condenação. Mas depois que eu saí do crime, que Jesus me resgatou com mão forte, Jesus me deu minha esposa, minha filha, minha casa, um carro, Jesus me deu tudo. Então eu falo para você, eu não tenho arrependimento nenhum de ter vindo para a presença de Jesus, porque minha vida mudou da água para o vinho. E a maioria dos que andavam comigo, quem não está preso está morto. A maioria. Então eu falo para você, Jesus ele é fiel. Não tinha possibilidade humana de eu estar aqui hoje, mas Jesus tinha um plano na minha vida. E a Bíblia diz que quando Jesus chega na casa de Zaqueu, Jesus fala assim, hoje veio salvação a esta casa. Através de você a salvação chega na tua casa. Através de você a salvação chega para o teu marido. Através de você chega para a tua esposa, para os teus filhos.
para aqueles de perto, para aqueles de longe. Através de Zaqueu, a salvação chegou não só para ele, mas para todos da casa dele. Porque Jesus disse: hoje a salvação veio a esta casa. Sabe por quê? Porque Zaqueu estava sendo apontado como ladrão. Mas a Bíblia diz que quem tem um encontro com Jesus, o que acontece? Ele é transformado, porque a Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quando a pessoa tem um encontro com Jesus, ele se arrepende do que ele fez errado. E naquela ocasião, Zaqueu olha para Jesus e fala: Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, ou tirei de alguém o que não era justo ou não me pertencia, vou restituir 4 vezes mais. Ou seja, sabe o que é isso, irmão? Isso é arrependimento daquilo que sabia que era errado. E naquela ocasião ele se arrepende e Jesus vem e fala: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. E Jesus ainda continua dizendo: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Então Jesus veio e foi para o perdido. Jesus veio para o ladrão, para o traficante, para o alcoólatra, para o homossexual. Jesus veio para a sapatão lésbica. Jesus veio para todos esses que ninguém quer. Porque ninguém queria Zaqueu, Jesus quis. Ninguém me queria, Jesus me quis. Ninguém também te queria, Jesus te quis. E Jesus te quis, sabe como? Pagando um preço muito alto pela minha e pela tua vida. Estamos aqui porque o preço foi alto. Estamos aqui não é porque a gente é bonitinho, não é porque a gente é bonzinho, não é porque a gente é legal, não. Estamos aqui foi porque o preço foi alto. E Jesus não aceita te perder. Jesus não aceita a tua casa se perder. Jesus não aceita a sua vida ser derrotada. Jesus não aceita a tua vida ir pela contramão mais. Jesus não aceita você voltar pro lamaçal do pecado onde Ele te tirou com mão forte. Porque aqui tem pessoas que saíram de centro de macumba, aqui tem pessoas que saíram do crime, tem pessoas que saíram da cachaça, aqui tem pessoas que saíram da vida errada. Amém. Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus veio para os errados. Porque Jesus disse que os sãos não necessitam de médico. Talvez você fale: eu tenho vontade um dia de ir para a presença de Deus, mas não estou preparado. Não existe isso de estar preparado, sabe por quê? Porque não é você que aceita Jesus, é Jesus que te aceita. É Jesus que te chama. Então nesta noite é noite de Jesus ter um encontro com a tua vida. É noite de você se alegrar. Porque você também é um milagre. Você é um milagre de Deus, sabe por quê? Porque você acordou. Quantos não acordou hoje? Quantos não respira mais? Quantos deitou bom e acordou ruim? Quantos deitou e nem acordou ainda, talvez está numa UTI? Quantos podia estar aqui reunido no nome do Senhor Jesus, está reunido em um velório? Como já foi dito aqui, porque enquanto esse culto acontece também um velório em algum lugar por aí. Mas aqui não é velório, aqui é um lugar de adoração a Deus, é um lugar de gratidão a Deus, é um lugar de reconhecer que Deus é Deus na minha e na tua vida. É um lugar de reconhecer que sem Jesus não dá, sem Jesus não tem como. Ainda que você tem tudo, não adianta se você não tem Jesus. Porque a Bíblia diz: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que daria o homem pela sua salvação? O carro não paga a salvação, a casa não paga a salvação, o dinheiro não paga a salvação. Sabe o que paga a salvação? O que o irmão falou, a graça. Ou seja, é de graça, irmão. Nós não merecemos. A graça é um bem adquirido sem merecimento. Ninguém merece. Não merecemos. Mas Jesus não olhou para isso. Jesus não se importou. Porque o diabo tentou parar ele várias vezes quando ele estava indo para a cruz. Porque se Jesus não tivesse ido para a cruz, você não está aqui hoje. Eu não estava aqui hoje. Mas como Jesus não rejeitou a cruz, porque Jesus ele sentiu medo, ele sentiu fome, ele se sentiu fraco, ele sentiu vontade de parar, irmão. Talvez você pense: ele é Deus, para ele foi fácil, negativo, foi difícil porque ele veio, a Bíblia diz, em carne. E ele esteve aqui, ele sentiu fome, frio, sede, medo. Jesus sentiu pavor. Jesus sentiu medo de morrer. E segundo os estudiosos, eles dizem que aquele chicote que Jesus estava sendo chicoteado
Era conhecido como azorrade, tinha pontas de ferro e uma espécie, tipo como se fosse uma navalha na ponta. Ou seja, quando batia na carne de Jesus aqui o chicote, quando tirava a carne vinha junto um pedaço de carne. E automaticamente o sangue descia. E o sangue descendo, a pessoa perde força. E a pessoa perdendo força e o sangue descendo para os pés, vai escorregar. E Jesus estava escorregando e carregando uma cruz. E Jesus sempre caía. Por quê? Porque o sangue fazia ele cair. E ele caía, e ele podia desistir e falar: a cruz está pesada, não dá. Mas ele levantava, e a Bíblia diz que ele não abria a boca. A Bíblia diz que ele passou por tudo isso, e ele não abriu a boca. E ele sangrava, mas ele não abria a boca. Ele era cuspido na face, mas ele não abria a boca. Ele apanhava no rosto, e ele não abria a boca. E você imagina Deus vendo Jesus passar por tudo aquilo e ele ainda falando: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Deus, ele podia livrar Jesus daquele cálice, mas se Deus livrasse Jesus daquele cálice, eu e você já era. Mas a Bíblia diz que Jesus lembrou de mim e de você aqui hoje. Jesus viu esse culto acontecendo. Jesus viu a tua casa, Jesus viu a tua luta, a tua dificuldade. Você aqui hoje, mesmo tudo dizendo que não, mas você está aqui adorando Ele, e Ele olha para o céu e fala: Pai, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua que está no céu. E a Bíblia diz que Jesus dá continuidade, e aqueles homens falavam: tu não é filho de Deus? Desce da cruz. Se Jesus desce, eu e você descia para o inferno. Mas Jesus não desceu, Jesus ficou calado. E quando o negócio parecia que ia melhorar, colocaram uma coroa de espinho, porque diz que ele era rei e todo rei tem uma coroa. E colocaram a coroa de espinho, e colocando a coroa de espinho, furaram a cabeça de Jesus, furou o rosto de Jesus, e o sangue começou a correr sobre o seu rosto, sobre o seu corpo. E Jesus já estava de noite, sem almoçar, sem tomar café da manhã, sem jantar, sem lanchar, sem beber água. Ele falou: tenho sede, e deram algo amargo para ele, colocaram na boca dele, ele não abriu a boca para murmurar. E a Bíblia diz que naquela ocasião a única coisa que ele falava, porque ele conhece o Pai. Ele disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ele falou assim: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que faz. Jesus estava perdoando até aqueles que estavam maltratando ele. Jesus estava perdoando até aqueles que estavam matando ele. Jesus passou por tudo isso, irmão, por sua causa e por minha causa. Se não fosse por isso, eu e você não estaria aqui hoje. E a Bíblia diz que como ovelha muda, ele foi levado para um matadouro. E ele não abriu a sua boca em momento nenhum para reclamar ou murmurar. E às vezes a gente reclama tanto da vida. A gente fala: Jesus não olha para mim. Deus não me escuta. Deus está vendo o que eu estou passando. Deus me esqueceu. Deus me abandonou. A gente fala que Deus não sabe o que eu passo. Você que não sabe o que Ele passou. A gente que não sabe o que Ele passou. Porque tudo que você passa, Jesus passou e foi pior. Mas Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca. Ele simplesmente fez o que tinha que ser feito para eu e você estar aqui através da graça. Ele foi o sacrifício vivo que te dá o direito de salvação. Foi Ele. Porque todos que Deus mandou falharam. Todos que vieram falharam. Mas Deus tinha falado para o diabo aquele dia no paraíso, para a serpente: do ventre de uma mulher vai levantar um que vai pisar na tua cabeça. E esse foi Jesus. E ele ficou 3 dias ali morto. E eu imagino o inferno se alegrando, falando: aquele que ia pisar na minha cabeça morreu. Acabou a esperança. E a Bíblia diz que os dias vão passando. E você imagina o inferno se alegrando. E a Bíblia diz que eles têm uma surpresa. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou e está vivo. E por Ele estar vivo, eu e você estamos aqui hoje vivos. E Ele te ama. E Ele tem plano de salvação para a tua casa, para a tua família. Não deixa que ninguém te despreza. Não deixa que ninguém pisa em você e fala que você não tem valor. Porque Jesus demonstrou na cruz que você tem valor. E Ele derramou sangue inocente. Sangue carmesim, sangue puro. E a Bíblia diz que o teu e o meu pecado estava sobre Ele naquele dia.
E ele falou assim, Eli, Eli, amá sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Deus virou as costas para Jesus naquela ocasião, sabe por quê? Porque quando Deus olhava para Jesus naquela cruz, passando todo aquele sofrimento, Deus não via mais Jesus, ele via o meu e o teu pecado sobre Jesus. E a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado, Deus não tem parte nenhuma com o pecado. E a Bíblia diz que naquele momento, Deus vira as costas para Jesus. Por minha e por tua causa ele foi rejeitado naquela ocasião pelo Pai. Sabe por quê? Porque o nosso pecado estava sobre ele. Jesus passou por tudo isso. E hoje coisas simples a gente não passa. A gente para pensar na nossa vida, se avaliar, a gente vê que a gente murmura por tão pouca coisa, sendo que Jesus passou por coisas piores e não abriu a boca. Então a Bíblia diz que agora a salvação chegou na casa de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu creu, Zaqueu se movimentou, Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Sabe por quê? Porque tinha diversas pessoas arrodeando Jesus. A multidão só faz volume, a multidão está ali, mas não clama, a multidão está ali, mas não chama a atenção de Jesus. A Bíblia diz que uma vez Jesus estava passando e uma multidão sempre o apertava, todo mundo tocava em Jesus, todo mundo encostava em Jesus, mas nada acontecia. Mas atravessou uma mulher e foi lá e tocou nas vestes de Jesus, e a Bíblia diz que ela tocando, saiu virtude de Jesus. E Jesus disse, ei, alguém me tocou. E eles falam assim, os discípulos, ué, mestre, todo mundo está te apertando e você fala, alguém me tocou? E Jesus disse, mas me tocou diferente, porque eu senti sair de mim virtude, poder. Sabe por quê? Porque tem gente que está em volta de Jesus só para fazer volume, não toca, não chama a atenção dele. E Zaqueu naquele dia ele chamou a atenção de Jesus, porque se Zaqueu fica parado ali, talvez Jesus não ia operar na vida dele. Por quê? Porque para Jesus operar na tua vida, chama a atenção de Jesus, irmão. Amém. Chama a atenção dele. Jesus quer que você chame a atenção dele. Essa mensagem ele trouxe para te dizer, chama a atenção dele, dobra o teu joelho, faz um propósito, fala com ele, chama Jesus para você, chama a presença dele para você, chama o Espírito Santo para você, chama Jesus para a tua vida, chama a atenção dele de alguma forma. Não há coisas grandiosíssimas ou maravilhosíssimas demais que Deus não possa fazer. Ainda que você está com alguma situação e você está falando, mas minha situação é difícil. É difícil para você, para Jesus não é não. Porque o problema, você olha e vê problema, Jesus olha e vê solução. Então, irmãos, não é pelo muito falar, acho que falei até demais, né? Que essa palavra fica para tu e para minha meditação nesta noite. Que Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite. E a palavra é essa, irmão. Chama a atenção de Deus para a tua vida nesta noite. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado na tua vida nesta noite.